Paz de Deus, meus irmãos, paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube para a mensagem da Palavra de Deus e convidar você aí que está aí afastado do ministério, venha fazer parte da comunidade. Você que nunca congregou, né? Gosta de congregar outros ministérios também, né? Venha conhecer o trabalho da Comunidade Cristã Brasil. Nosso intuito aqui é divulgar o Evangelho, é proclamar o reino de Deus. Nós cremos que Cristo é o único Salvador, mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, Ele é a graça, Ele é tudo, irmão. E para nós, o ministério tem que seguir como Cristo, como referência de todas as coisas. Meus irmãos, tem uma mensagem da Palavra de Deus que, na verdade, são ensinos e muitos antigos, né, irmão? Está lá na Bíblia. E esse aqui está no livro de Provérbios. E está em Eclesiastes 10, versículo 12, diz assim: as palavras do sábio lhe traz benefício, mas os lábios dos insensatos o destrói. Irmão, quando fala assim, as palavras dos sábios, já começa a sabedoria, quando outra parte fala assim: seja mais pronto a ouvir do que a falar. Porque quem fala muito, erra muito, irmão. Quem fala pouco, erra pouco. Então, se uma pessoa conversa com você e você pouco responde, só sim ou não, aquela pessoa tem a tendência de errar, porque a pessoa às vezes nem medita o que está falando. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, que a língua, ela tem o poder, irmão. Nossa língua tem o poder, as nossas palavras têm o poder sobre a vida e sobre a morte. E é uma verdade isso aí, irmão, porque com palavras, né, nós conquistamos a paz, nós fazemos tratado de paz, nós declaramos guerra, nós declaramos até a vida, porque quando nós proclamamos Cristo, falamos de Jesus e usamos as palavras que saem da nossa boca para proclamar o reino de Deus, nós proclamamos vida. E uma palavra que nós falamos, irmão, que é impensada, pode destruir uma boa amizade, pode destruir e criar inimigos. Muitas vezes tem pessoas que se usam do púlpito e acaba atingindo a fraqueza daquele que ele conhece. Isso acontece. Tem pessoas que acham que falando certas coisas vai ajudar aquela pessoa que está naquela situação. Muitos pregam palavra guiada pelo que ele vê. E isso aí é perigoso, irmão, porque isso aí pode destruir famílias, destruir almas. Devemos sim corrigir segundo a palavra de Deus. Então, irmão, as palavras sábias, elas trazem consolo, elas trazem perdão, ela traz alegria, ela fala de misericórdia, ela fala do amor e ela repreende. A alma que, quando é repreendida pelo Senhor, ela chora de alma, ela se arrepende. Mas quando a pessoa tem palavras que em vez de ajudar ou aborrece, cria inimizade. Então a língua do cristão, o falar do cristão, ela tem que ser guiada por Jesus Cristo, para trazer o bem ao seu próximo, não o mal. Muitas pessoas, talvez numa discussão, fala: Deus vai pesar a mão sobre você. Eu já vi muitos crentes falar que Deus vai pesar a mão, que Deus vai mandar para um cemitério, que Deus vai destruir. São palavras que não condiz com a verdade de Deus. Então devemos reservar no nosso coração um tempo para examinar as Escrituras, porque examinando a Escritura nós vamos ter palavras de vida, nós vamos ter conselhos sábios, irmão. Então, se você que usa a palavra de Deus no seu dia a dia, você tem a tendência de errar menos. Mas você que fala movimentado por influência de uma pessoa, de outra, ou de um noticiário,
ou de um acontecimento, você pode ser induzido a erro também. Quantos e quantos a gente vê aí em rede social, uma pessoa denunciando a outra e põe foto, né? Já vi isso aí. E fala que aquela pessoa fez tal ato, né? E cria uma má reputação que às vezes cria até morte. Quantos foram mortos? Me lembro do acontecimento de uma mulher que também foi caluniada e quase uma cidade toda, os moradores apedrejaram ela, mataram ela. Por quê? Palavras não edificam, palavras caluniosas. Então a língua, quando tem uma palavra caluniosa, ela pode destruir uma cidade, ela pode destruir uma família, ela pode destruir a paz na igreja, a paz que reina no meio do povo. Quantos usam a língua para difamar, para entregar, para caluniar o seu irmão, a sua irmã, em vez de buscar no Senhor o verdadeiro conselho? Então reserve na sua vida momentos para examinar o seu coração e fazer uma reflexão. Você está agindo conforme as Escrituras, irmão? Você está mais pronto para ouvir do que para falar? Então, irmão, essa é uma mensagem de advertência, porque o que é sábio, ele usa as palavras de Deus como sabedoria. Ele mais ouve do que fala, porque ele tem tempo de refletir o que foi falado, raciocinar se aquela pessoa falou corretamente, se ela não está meia perturbada, né? Porque a pessoa vai falando as coisas, mas você vai analisando como, né? E a pessoa vai se explicando e você vai tendo um entendimento sobre aquilo. Então, eu hoje tenho essa mensagem, irmão. Seja mais pronto a ouvir do que a falar. Examine, pesquise, analise, não toma juízo por palavras influenciadas por outros, né? E medite até no que é pregado na igreja, irmão. Quando o irmão pregar, vai lá nas escrituras, procura ver direitinho se aquele que ele está falando tem referência, tem base, se ele não está falando de um conceito pessoal dele, de um pensamento dele. Quantos, às vezes, usa o púlpito e fala: você é uma Jezabel, você anda na vaidade, você anda no pecado, você anda nisso. Às vezes a pessoa, a fraqueza dela, porque ela tem uma vaidade, porque ela gosta de ter uma aparência boa. Isso é motivo, irmão, para destruir a vida da pessoa? E quantos com vida imoral, vida oculta, com roupas que escondem esses pecados? Que a roupa quem olha fala: uma santa de Deus, um santo de Deus, mas só Deus sabe o que ele anda fazendo. Então, irmão, nós devemos examinar e nós devemos se encher do que é de Deus, para que não tomamos pensamentos errôneos, né? Então fortaleça o seu relacionamento com Deus, enche de sabedoria da palavra, porque a palavra sabedoria vem dele, de Deus saber, né? Está lá em Provérbio 3, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que o rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Provérbio 3, versículo 13 ao 15. Então a sabedoria. E a sabedoria, irmão, que é como ouro e prata, é a palavra de Deus. Então tem uma palavra para falar para o teu próximo. Fala de Jesus, fala do amor de Cristo. Fala com sabedoria, irmão. Fala que Deus amou o mundo e mandou seu Filho Jesus para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas fossem transformadas, para que possam unir famílias, né? Possam unir irmãos e não destruir. Porque muitos têm usado a palavra para a destruição. Seja o que for, irmão, filtra. Ouça, filtra, reflete. Ele diz aquilo lá, eu vou ver se condiz. Ele está acusando, eu vou ver se é verdade. Ele está falando, mas é verdade. Irmão, eu vou dar o que é pesquisar. Muitas das vezes, já aconteceu comigo, irmão.
muito quando era novo, eu não tinha muito. Isso é uma parte secular. Eu ia na cidade e ia buscar uma rua. Hoje é mais fácil, né? Mas antigamente era no boca a boca. Você perguntava onde é a rua Simplício Mendes, por exemplo. E as pessoas são atarefadas, com pressa, ela tem... Você chega no de educação, por favor, você sabe dar esse endereço? E a pessoa já para, já meio agitada. Ah, é ali na frente, ali na frente. Aí você pergunta pro outro, é ali na frente. E vai indo, irmão. E vai indo ali na frente. Então eu aprendi, irmão. As pessoas, vai ali na frente, vira à direita, vira à esquerda. Aí perguntava para o outro, não, volta para cá, volta para trás. Então você percebe, irmão, que devemos pesquisar. Então, no começo, que não tinha, a gente andava bastante, até encontrar uma alma, um coração bom e dar o verdadeiro endereço. Por quê? As palavras enganam. Às vezes a pessoa fala porque está com pressa, não é isso? Então, na vida secular é assim. E na nossa vida em tudo, irmão. Então, seja mais pronto a ouvir do que a falar. Pesquise, analise. Se alguém falar de alguém, pesquisa, não toma juízo, não seja influenciado por que aquela pessoa falou. Porque às vezes você vai cometer injustiça, você vai cometer o pecado de calúnia, de defamação. Isso aí tem consequência, irmão. Traz consequência à vida do crente. Seja sábio, né? A palavra de Deus fala para nós ser sábios, fala para nós, e a sabedoria traz benefícios, ela traz paz, ela traz saúde, ela traz tudo para a gente, saúde espiritual e até a saúde material, porque tem sabedoria. Essa mensagem, meu irmão, esteja mais pronto para ouvir, quer falar, analise, pesquise, não toma atitudes apressadas, porque podemos cometer erros. E quando ouvir uma palavra que você acha que não está certo, confira nas Escrituras, para que você não venha cometer erro, injustiça ou assimilar coisas que não é para você, que é para outros e que a pessoa falou porque estava influenciada. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que todos fiquem sendo a paz de Deus.